construir em unidade. Deus tem nos direcionado a cada mês, a cada ano, para que nós possamos nos posicionar. Eu fico muito preocupado. Obrigado. Esse copo aqui é com a minha foto do pastor. Então vira para cá, deixa assim, tá bom. Eu estou muito alegre porque há algum tempo não subo aqui no altar para falar de Jesus. Confesso que estou até tremendo. Vou começar tudo de novo. Quando eu penso que Jesus desceu da sua glória e eu olho para mim, eu fico pensando que será que vai valer a pena? Jesus vem e disse ao Pai: Pai, já foi mencionado esse texto aqui, já foi até pregado sobre isso. O interessante é que Jesus não veio aqui para ficar famoso. Jesus não veio ao mundo para ter uma boa casa, ainda que morasse em Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus morava numa casa em Cafarnaum, dá a entender. E Jesus morava numa casa em frente ao mar. E quando eu olho para Jesus, e eu gosto muito de pregar sobre Jesus, porque Jesus é a minha maior referência. Porque quando eu pego um pregador para ser minha referência, daqui a pouco eu vejo nas mídias sociais que ele está escandalizando. Então, quando eu olho para Jesus, Jesus nunca está nas mídias. Você vê inúmeras pessoas que se dizem famosos e grandes nas mídias, mas você não vê Jesus nas mídias. O ministério de Jesus sempre foi um ministério de silêncio, de ensinamentos, de conscientização. Jesus, irmão Marcos, nunca se preocupou em ter fama. Até porque Jesus curava as pessoas e dizia: não diga isso a ninguém. Outros ele disse que falasse, outros ele disse que não. Como se dissesse: fica entre eu e você, Lucas. E a igreja que eu estou vendo nos últimos dias é uma igreja que precisa despertar do sono e praticar a construção e união de um ministério cujo líder seja Jesus. Tem muitos ministérios que a igreja está se alicerciando em homens. Tem pessoas presas a pastores e estão se decepcionando. Mas Jesus veio trazer uma proposta de uma vida construída em unidade. Quando Jesus diz: Pai, que eles sejam um assim como nós somos um, o que Jesus está dizendo? Que eles sejam como nós. Interessante isso aqui. O Johnson leu uma mensagem aqui, um trecho da Bíblia, sobre aquele que construiu a sua casa na areia e o que construiu na rocha. Sabe o que nós mais precisamos nos últimos dias, irmãos? É ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu estava pensando essa semana e eu me indaguei a mim mesmo. Eu falei: será que se alguém vier da igreja perguntar para o meu vizinho que vizinho eu sou, quem eu sou, será que o meu vizinho daria um bom testemunho de um servo de Deus? Nós não podemos, irmãos, nos cansar de vir à igreja, ouvir palavra e sair daqui e não praticar o que ouvimos.
A proposta desse mês é construirmos juntos. E não dá para falar em construir juntos sem falar da igreja primitiva. A igreja primitiva é o maior modelo de igreja de todos os tempos. Nós estamos vivendo totalmente o inverso do que aquela igreja vivia. O Johnson profetizou que seria um culto de ensinamento. Está online, Natan? Paz para os irmãos que estão nos acompanhando. Porque a igreja primitiva tinha algumas coisas que me chamavam a atenção. Primeiro, Deus chama um pescador e Deus chama um assassino de cristãos para liderar o grupo apostólico daquela época, para nascer uma igreja tão poderosa. Uma igreja que não media esforços para estar juntos. E quando eu digo não medir esforços, porque havia uma perseguição muito grande. Hoje nós temos a liberdade, temos o GC, podemos ir na casa dos irmãos, tomar café, falar de Jesus, cantar e irmos embora em paz. Mas a igreja viveu uma época que era difícil fazer isso que fazemos hoje. A minha mensagem hoje é uma mensagem direcionada para a tua vida como um despertar para a tua vida. Porque nós não podemos mais, irmãos, brincar de ser crente. Eu sempre digo, nunca foi tempo de brincar de ser crente. Mas nunca passamos uma época como estão passando agora. Por que o senhor diz isso, pastor? Já vou te explicar. Hoje, as coisas do Espírito Santo são coisas levadas como chacotas. Muitas vezes as nossas reuniões, e eu estou falando isso da igreja geral, são reuniões onde estamos juntos e sempre brincando com as coisas de Deus. Até quando nós vamos brincar com as coisas de Deus? Chegar aqui e pregar para mim, isso aqui é muito simples. Abrir a Bíblia, pregar para vocês. O difícil é eu sair daquela porta para fora e viver o que eu acabei de pregar aqui. Nós precisamos viver o que pregamos, irmãos. Se nós vamos construir unidos, então vamos nos unir para nós podermos construir algo para Deus. A obra de Deus, Jesus já fez, irmãos. Não se preocupe com a obra de Deus, porque a obra de Deus vai tudo bem com ela. Jesus já pagou o preço. O que nós precisamos agora é nos unir para nós construirmos algo para Deus. Algo que chame a atenção de Deus. Algo que Deus possa ver. Esta igreja verdadeiramente clama a mim. Esta igreja louva o meu nome. Esta igreja vive a minha palavra, os meus preceitos, a minha lei, os meus estatutos. E me preocupa muito, irmãos, quando daqui sai uma mensagem, ninguém chora mais, ninguém sensibiliza ao Espírito Santo. Pastor, o senhor vai falar de épocas antigas, como não falar? Como não dizer? Você pregava, a crente chorava, irmãos. Mas por que não é igual antigamente? Não é porque nós estamos brincando com as coisas de Deus. Irmãos, quer um conselho de crente? Não brinque com as coisas do Espírito de Deus. Porque se você extinguir o Espírito de Deus, você vai ficar vazio. Eu poderia chegar aqui, trazer um esboço, uma coisa toda preparada, trazer um estudo, mas o maior interesse de Deus hoje é que vocês e eu entendamos que
Para nós construirmos algo para Deus, primeiro, nós precisamos nos unir. Nos unir. Pastor, mas nós somos uma igreja, temos comunhão, nós somos unidos. Precisamos nos unir para fazer algo para Deus. Vidas estão perecendo, almas estão indo para o inferno, porque nós estamos preocupados em construir algo para nós. Hoje foi um rapaz lá consertar a máquina de lavar da Rita. É da Rita porque eu não uso máquina, por isso que é dela. E eu perguntei para ele, o senhor é evangélico, né? Porque eu até já sabia. Ele falou, sim, sou evangélico. O senhor vai à igreja? Ele falou, não, vai mais a minha esposa, porque eu não tenho tempo e tal. Aquela história de sempre. Eu falei, o senhor não vai ficar chateado? Nós não temos tempo porque nós estamos muito embaraçados com as coisas dessa vida. Pastor, o senhor está falando para não trabalhar? Não. O senhor está falando para não estudar? Não. O que eu estou tentando fazer e quero que vocês façam é administrar bem o nosso tempo, administrar bem o nosso tempo. Porque nós temos tempo para tudo, irmãos. Não, nós temos tempo para tudo, menos para fazer as coisas de Deus. E quando eu digo fazer coisas de Deus, não é fazer coisas para a igreja só. Porque você sabia que tem trabalhos que a gente faz para a igreja, o Felipe? E tem trabalhos que nós fazemos para Deus. Pastor, mas os trabalhos da igreja não são para Deus? Existem coisas que você faz para a igreja e existem coisas que você toca o coração de Deus. É diferente. Todo trabalho Deus vê? Deus. Todo trabalho Deus recompensa? Recompensa. Mas, pastor, eu estou na igreja fazendo tudo na igreja, tudo na igreja. Às vezes nós estamos fazendo muito para a igreja, igreja, preciso. E nos esquecemos que tem vida aí fora, que está aguardando nós pregarmos a mensagem que estamos pregando em quatro paredes, sair para o mundo e dizer para eles que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus leva para o céu. Amém, irmãos? Posso começar a pregar agora? Vamos ouvir a palavra de Deus? Eu sei que é duro ouvir, mas o que eu mais quero para vocês é que vocês sejam melhores a cada dia, como eu tenho procurado ser. Não é fácil. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Depois a gente vai ao 44. Vamos depois para o 40, tá? Vamos ler todo esse capítulo para a gente poder entender. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu. Fazer igual o pastor Elias. Vocês estão comigo, gente? Amém. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos que faremos, varões e irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Repita essa palavra comigo: arrepender. Ok. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e todos os que estão de longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Está a mesma tradução minha ali? E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos
desta geração perversa. Diga perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Diga, receberam a sua palavra. Amém. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Alguém sabe me dizer qual era a doutrina dos apóstolos? Ninguém sabe? Os ensinamentos de Jesus. Os apóstolos viviam aquilo que Jesus pregava. Nós falamos assim, Jesus chamou 12 discípulos. E sabe o que eu fico pensando? Que eles seguiram Jesus e deixaram tudo para trás. Para quê? Para construir algo. Jesus escolheu 12 e eles deixaram tudo. E Pedro, uma certa vez, disse: Jesus, essa é a confirmação. Pedro não disse: eu deixei tudo. O que foi que Pedro disse? Deixamos tudo para te seguir, para te servir. E o que nós vamos ganhar, Jesus? Vamos ganhar carro, casa, fazendas? Vamos ficar ricos? Eu fico pensando, se Jesus me chamasse hoje para ir para o campo de missões, qual é a primeira desculpa que eu ia dar? Jesus, eu trabalho. Jesus, eu tenho uma família. Jesus, eu tenho mulher, eu tenho filhos. Pedro pega a sua única fonte de renda, o seu barco, e deixa a pesca para seguir alguém que propôs: siga-me, cuide das minhas ovelhas, e você vai ganhar 100 vezes mais. O que eu ia imaginar? Vou ter 100 barcos a mais, vou pescar muito, vou ganhar muito dinheiro. Aí Pedro, preocupado com tudo que deixou, porque você não pensa que Pedro se converteu nos primeiros dias. Pedro deu muito trabalho para Jesus. Pedro deu muito trabalho para Jesus. Mas Pedro perseverou. Pedro errava, perdão, Jesus. Pedro errava, perdão, Jesus. Você me ama? Te amo, Jesus. Um certo dia Pedro se decidiu, Lucas, a servir e seguir a Jesus. A ponto de que, quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Por quê? Porque Pedro entendeu que pescar já não era mais importante para ele. Pedro entende aqui que o que ele mais sabia fazer era o que ele não ia fazer mais. E Pedro diz: nós deixamos tudo, Jesus. O que é deixar tudo? É tudo. Mas nós não queremos deixar tudo, nós queremos levar alguma coisa conosco. Ló foi com Abraão, o que deu? O que deu? Lá na frente deu problema.
Jesus disse para ele o quê? Sai-te da tua parentela. Sai-te da tua terra e do meio da tua parentela. Jesus não disse saiam. Não. Jesus não falou para Ló ir junto. Mas foi. O grande problema é, irmãos, que nós precisamos ouvir o que é que Jesus está falando. E muitas vezes as coisas vão contrário ao que queremos, mas Jesus está falando vai dar certo. Por que nós temos crentes light hoje? Não pode passar por nada, porque ainda não aprenderam com Jesus. Se eu fosse Jesus, na mentalidade que eu tenho hoje, eu matava todo aquele povo lá, irmão. Não ia ter mais mundo mesmo. Deus já estava a fim de exterminar, eu ia ajudar o Pai a exterminar. Porque pensa cabra ruim para Jesus suportar, somos nós, irmão. Um dia nós estamos crentes, outro dia não estamos crentes. Um dia nós choramos, outro dia não choramos. É isso. Saímos da CEPAC, onde tem palavra, que a gente prega a Bíblia, louva a Deus, se alegra. Quando chega ali fora, a primeira aprovação que vem, Jesus não está comigo. Então Pedro se decide a servir Jesus. E aí eu olho para outro camarada, o apóstolo São Paulo. Assassino de cristão, perseguidor da igreja. Se eu sou Jesus, eu não escolho um cara desse nunca, gente. Mas Jesus usa as coisas loucas deste mundo para confundir usa os que não são para confundir os que são. Paramos o 42, é isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que isso me faz entender? Que eles estavam prontos para qualquer coisa. É para ter comunhão? Vamos ter comunhão, juntos. É para partir o pão? Vamos partir o pão junto. É para perseverar? Vamos perseverar junto. Ninguém consegue fazer algo sozinho, irmãos. A igreja precisa se unir, porque o exército está se armando contra a igreja. E deixa eu te dar uma notícia boa. Nos últimos dias, ou nós vamos viver esta palavra ou nós vamos sofrer. E eu não estou falando de sofrer só perseguições. Sofrer de verdade. Será que dá para partir o pão juntos, irmãos? E quando se fala aqui em partir pão juntos, se assentar à mesa, não é o ato de se assentar à mesa só. É o ato daquela mesa ser um lugar de comunhão, um lugar de reflexão, um lugar de olhar um para o outro nos olhos dos outros e dizer, estamos juntos. Nós não se assentamos só para comer, para beber, para partir o pão. Nós estamos em todos os momentos juntos. Se é nas orações, vamos estar nas orações. Se nós não atentarmos para as coisas de Deus, escute o que eu vou dizer aqui, preste atenção. Nós vamos perecer. Deus fala todos os dias. No momento que acordamos, já se cumpre algo na nossa vida. As misericórdias do Senhor se fizeram novas. E deixa eu aproveitar aqui uma brechinha. Não é a palavra de Deus que se renova todo dia. São as misericórdias. Ok? Então nós precisamos nos unir de verdade.
Porque o que vem por aí não é nada bom. O que vem por aí não é nada fácil. E se nós queremos construir algo para Deus, o momento é agora, é já. O momento é hoje, agora. Deus conta conosco? Conta. Mas Deus não precisa de nenhum de nós, irmãos. Não se engane com isso. Não bata no seu peito achando que se você não fizer, ninguém vai fazer. Deus não precisa do homem para fazer nada. Deus, Ele é acima de todas as coisas. O que nós estamos fazendo aqui é uma preparação para nós irmos para a eternidade. Agora, se eu não quiser fazer, se eu não quiser pregar, Deus levanta outro para pregar. Entenda o chamado de Deus para a tua vida. Deus está dizendo assim: unam-se, 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 igreja, porque está chegando o dia. Essa igreja nasce num tempo, irmãos, um tempo difícil, mas que o pessoal tinha dinheiro, tinha posses, e eles resolveram entre si: nós vamos estar juntos. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quantos necessitados tem aqui? Tem muitos, tenho certeza. E por que nós que temos, ou você que tem, não atende a necessidade? Porque nós não estamos unidos. Dizer que está unido é fácil, eu quero ver estar. Precisamos socorrer o necessitado, irmãos. Pastor, mas nós distribuímos cesta básica, amém. Mas nós precisamos saber e perceber quando o irmão do lado está passando necessidade. E eu estou falando de necessidade em todas as áreas. Ou nós despertamos agora, ou não vai dar certo. E olha que eu estou rodando igreja há muitos anos. Muitos anos. E é sempre a mesma conversa. Pastor, não dá. Agora não dá. Posso contar com você? Não, pastor, tem um negócio aí. Até quando? Até quando nós vamos nos embaraçar com as coisas deste mundo, irmãos? É trabalho, 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 trabalho vezes trabalho. Precisamos tirar um tempo para Deus. Senhor, nós estamos aqui, nos une, Senhor, nos une, para que nós sejamos uma igreja forte, porque o tempo trabalhoso está chegando e nós vamos passar por cima de todos os obstáculos que virão, porque nós estamos construindo algo unidos. Todos os que criam, 44, estavam, e esses juntos aqui, é uma reunião de pessoas? É isso que está falando aqui? Claro que não. E tinham tudo em comum. Interessante isso aqui, né? Hoje, se você lançar aqui um projeto, uns são a favor e outros são contra. Natural. Se eu lançar um desafio aqui, alguns vão aceitar e outros não. Eles não tinham tempo ruim não, irmão. É para Deus? É. Vamos fazer. Ah, mas não tinha dificuldade nenhuma. É para atender o irmão necessitado? Vamos vender. Quem tem mais posse aqui? E aí você vai dizer: eu vou vender minha casa para socorrer alguém, pastor? Está falando que eles vendiam as suas posses. Eles não tinham um terreno, uma casa, ou um boi, ou um carneiro, ou uma ovelha. Eles eram bem de vida. Não é esses pobrinhos que nem nós que andamos com carrinho velho aí. Os caras andavam de carro de boi, e o boi bonito, o carro bonito. E eles se decidiram: vamos vender aqui para atender o irmão João aqui. O irmão João vendia aqui para atender o irmão Tiago ali. E se eu pedir uma oferta para você me ajudar, que eu estou precisando, você daria? Vamos começar a olhar para o lado, irmãos. Vamos viver o que nós pregamos.
Vamos praticar o que ouvimos. Pastor, o senhor está dizendo para eu vender tudo? Não, eu não vou vender tudo que tenho. Também não vou. Mas eu posso, de alguma forma, contribuir com alguém para ajudar alguém. A igreja nunca foi tão rica como hoje, irmão. Hoje nós paramos o carro na frente da igreja, tem estacionamento. Descemos, se duvidar, até abrimos a porta para a esposa, para mostrar que nós somos um bom marido. Temos bom emprego, bom salário. Quem não tem carro tem ônibus aqui na avenida, corredor de ônibus, vai trabalhar e volta num corredor exclusivo para você. Os irmãos daquela época andavam quilômetros para comprar suas coisas. Se deslocavam de muito longe, em todos os sentidos. E hoje nós temos tudo e não temos nada. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu fico olhando o desenrolar o andar da carruagem, fico pensando, Senhor, parece que não tem sentido o que eu vou dizer aqui, mas eu quero que você pense nisso. Eu aperto um botão da porta do carro, o vidro lá de trás abre, que negócio legal, irmão. Tem um irmão aqui que tem um carro que ele dá partida daqui. Eu digo, meu Deus do céu, às vezes o carro dá um trabalho para pegar o irmão aperta um botão, o carro liga lá, vai esquentando, ele entra lá e vai embora. Eu digo, meu Deus do céu. Por que nós não somos crentes, gente? Quando eu era menino lá em Barbacena, não tinha uma calça para vestir. Hoje eu tenho 4 ternos. Eu chego lá e digo, hoje eu vou com esse. Teve um tempo que eu só tinha um e era bordô. Pensa num terno bonito. Quando eu chegava na igreja, o diácono Beto chegou. E que tempo bom quando eu tinha só um, que eu ia mais na igreja. Pensa você. Há um tempo atrás você não ia mais na igreja, você não estava mais unido com os irmãos. Nós temos grupo de WhatsApp mesmo, né? Vou deixar WhatsApp que é melhor, que assim a gente entende. Podemos falar um com o outro e quantas vezes não mandamos uma mensagem. Tem dia que eu nem lembro da igreja, irmão. É tão atarefado, é tão embaraçado, porque isso aí é embaraço, viu, irmãos? Eu trabalho demais. Você trabalha demais porque você quer. Eu trabalho demais porque eu quero. Até porque ninguém gosta de trabalhar, né? A gente trabalha porque quer, não é porque gosta. E assim a vida vai passando, irmãos. A gente vai ficando velho e não percebe. Quer que eu diga uma coisa? Vai ficando velho, crente, e não percebe. Ou crente velho, pense do jeito que você quiser. Então eu vejo uma igreja que estavam juntos, reunidos, e não abriam mão, irmãos. Nós estamos para o que deve é. E vendiam suas propriedades, o 45, fazendas. Nossa, isso aqui não está na Bíblia de vocês? Acho que só na minha. Cabra vendia propriedades, fazendas e repartiam com os outros. Isso aqui é estar unido, irmãos. Isso aqui é que eu chamo de união. Eu desfaço do que tenho para socorrer alguém. Você está disposto a trabalhar unido, construir algo unido? Ou a gente vai ficar mais um mês construindo, daqui a pouco. O que é o tema do mês que vem agora? Alguém já sabe? Já está aí, né? Alguém fala aí para nós ter. E perseveravam, Filipe, unânimes. Isso aqui, irmão, não é um ajuntamento de pessoas, não. Era uma reunião de pessoas com um propósito. Nós temos que vir aos cultos com um propósito. Nós precisamos sair de casa com um propósito. Vou adorar, custe o que custar. Vou dar glória, vou dar glória. Vou cantar, vou pregar.
Nós precisamos sair dos nossos lares com o intuito de encontrar a Deus. Deus se encontra em qualquer lugar? Sim. Deus está em toda parte. Mas para encontrar a Deus, nós precisamos estar com o coração voltado para Deus. Me fez lembrar de um texto. Moisés disse para Deus: Senhor, eu queria te ver. Olha o nível de unidade aqui. Eu queria te ver, é possível? Não. Senhor, eu queria te ver. O que eu faço para te ver? Moisés já não estava mais contente só ouvir a voz. Deus, que é rico em misericórdia, disse: você não vai poder me ver, mas vamos fazer o seguinte: eu vou passar na fenda da rocha, que nem diz o nordestino, descosta, e você vai me ver. O que Moisés presenciou ali, irmão, balançou Moisés. Nós precisamos ter intimidade, de ter o desejo de ver a Deus, ainda que nós saibamos que nós não podemos ver a Deus nesse corpo mortal, corruptível. Mas nós precisamos ter desejo de ver a Deus. Eu ouvi falar do céu, preciso ter desejo, que eu quero chegar lá. Eu quero ir para lá. Aqui, tá bom, mas eu quero ir para um lugar melhor. Eu não quero ter ouro, eu quero caminhar em cima do ouro. Já vou terminar, irmãos. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Eu fico olhando, irmãos, da onde Deus me tirou. E eu uma vez indaguei a Deus, falei: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Aí Deus me leva a muitos textos das pessoas que Deus chamou. Quando eu olho para a unção de Davi, eu penso, era um tempo de guerra. Era um tempo que os homens tinham que ser valentes. Era um tempo de ir para o vale, para o campo da batalha e pelejar as pelejas. Aí Deus deixa uns caras que faziam academia todo dia aqui na PC, os irmãos de Davi, e pega um cara que está lá cuidando de ovelha. Aí eu olho para Pedro, tanta gente inteligente naquela época, estudado nas leis. Aí Deus chama um pescador. Aí, como se não bastasse, Deus chama um Paulo. O Saulo, que se tornou Paulo. O cara era, você virava as costas, ele metia espada, irmãos. Dá para entender Deus? Aí quando eu olho para mim, eu pergunto: Senhor, e aí? Quando Jesus me chamou, eu era servente de pedreiro. Vou fazer o que na igreja, Jesus? Servente de pedreiro. E eu não estou menosprezando a profissão de servente de pedreiro. Eu estou dizendo de onde Deus me tirou. O tempo que eu encontrei Jesus. Um jovem cheio de esperança das coisas do mundo. Envolvido em baile de discoteca. Que lá chama discoteca, né? E o que é que Deus viu em mim? Deus achou por bem me chamar. E daí, irmãos?
E Deus me fez uma promessa e eu acreditei nele. E eu vim andando, me libertando disso, me libertando daquilo. E quando eu olho para trás, digo, Jesus, o Senhor é bom demais. Ô irmãos, vamos nos unir. O nosso testemunho é testemunho autêntico. Da onde Deus nos tirou não é para nós voltar mais para lá, não. Deus quer que nós sigamos em frente. Deus montou esse ministério aqui para nós nos encontrarmos, irmão. Dizer, eu posso fazer isso, você faz isso, nós fazemos isso, e nós vamos caminhar junto, porque fraqueza todos nós temos. Mas nós vamos construir, irmão. E nós vamos construir algo para Deus, para a glória dEle, para o louvor dEle, para que Ele seja engrandecido, não nós. Aleluia. Deixa eu só ler mais um texto, irmãos. Efésios. O assassino de crente, perseguidor da igreja, escreve uma carta. Olha o que Paulo escreve aqui, irmãos. Efésios 4. Eu não consigo entender isso aqui, irmãos. Eu não consigo viver isso aqui, ó. Eu estou tentando viver isso. E eu sei que você também está tentando. Mas escute isso aqui, ó. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Irmãos, o que Paulo passou, irmãos, será que a gente consegue passar? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Deus nos chamou, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui, Deus chamou. Deus nos chamou, diz que Ele nos chamou e nos alistou no seu exército. Leandro, Deus confiou a nós o que é mais precioso. A maior riqueza que temos não é carro, casa, salário bom, investimentos, não. A maior riqueza que nós temos é o chamado que Deus nos fez. Eu não negocio os meus princípios, irmãos. Eu não negocio com o diabo os meus princípios. Os meus princípios são construir algo para Deus. Tem muita gente construindo algo para si, mas deixa eu te dar um conselho, você não vai levar nada daqui. Eu estou dizendo para você não ter nada, não é isso. Eu estou dizendo, construa algo para Deus. E só consegue construir algo para Deus em unidade. A igreja precisa estar unida. Irmão Marcos está sofrendo ali, eu vou junto. Irmão Marcos, vamos embora. Eu estou sofrendo, irmão Marcos, irmão Beto, vamos embora. Vamos caminhar, vale a pena. Se você não entender isso, irmão, que o teu chamado é algo mais precioso que você tem na tua vida, o teu chamado não tem valor. Eu sempre acreditei em Jesus, irmãos, e vou continuar acreditando. Porque quando eu olho para trás eu vejo, se cumpriu uma promessa, se cumpriu outra, se cumpriu mais uma, vai se cumprir mais, e mais, e mais, e mais, porque a Bíblia diz que fiel é o que me prometeu. Fique de pé. A família sacerdotal.
Versículo 3 de Efésios e o 4 para nós terminar. E o 5. Procurando guardar a unidade. Grupo de louvor pode se posicionar, por favor. Que unidade é essa? Do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Cadê o tocador? Não veio mais? Dormiu? Dormiu no culto? Em um só Espírito. A igreja primitiva estava se reunindo em um só Espírito. Não tinha vários Espíritos. A união deles era um só Espírito. Era um só pensamento. Era uma só união. Todos concordavam. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Foi o texto que nós já falamos sobre isso. Agora escute isso aqui, o 5. Um só, leia, um só, uma só, um só batismo. Eu quero pedir para vir aqui à frente, se você quiser a oração. E nós temos 5 minutos, já passei do meu horário. Pastor, eu quero me unir mais. Eu preciso. Tem alguém que quer oração? Ou quer ir no lugar onde você está? Vamos orar, irmãos. Vamos nos unir, irmãos. Não só em palavras, mas em atitudes, em gestos. Porque ninguém constrói algo para Deus sozinho. Negativo, irmão. Nós vamos construir algo para Deus juntos. E aquilo que nós construímos é para Deus. Não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor. É para Deus que nós vamos construir. E o meu convite nessa noite, o convite de Deus para nós, CEPAC, é construir algo para Ele. Nós precisamos construir algo para Deus. Muitos estão preocupados em construir coisas para si mesmo, para si próprio. Vamos começar a pensar em construir aqui algo para Deus? Se for para pegar um monte de pedra, juntar e dizer, Senhor, isso aqui é o altar do Senhor, que seja. Evangelho é loucura, irmãos. Quer que eu te prove que evangelho é loucura? Você ora, fala com uma pessoa que você não vê. Pensa nisso. Pensa nisso. Você fala todo dia com alguém que você não vê. Parou para pensar como o evangelho é loucura? A gente crê numa coisa que nós estamos lendo, é pela fé, bem verdade. Por isso que o mundo acha que nós somos loucos. Cantamos, adoramos, louvamos. Pensou para parar, né? Parou para pensar nisso? Ficamos orando de joelho, falando com alguém que não estamos vendo. Mas naquele dia, a Bíblia diz que nós vamos ver Ele como Ele é. Vamos construir junto, irmãos? Vamos?